voltando, estamos voltando. Vamos lá, gente. Dia dos pães asmos ou pão ázimos, né? Que são as duas maneiras de se falar. Eu até estou falando aqui, porque a primeira coisa que me falou, mas é ázimo ou asmo, os dois termos que se usam, tá? Só para... Paulo, eu ia te perguntar isso e aproveitar essa interrupçãozinha, porque nós vamos levantando algumas questões. É melhor fazer tudo no final? Pode ser, se quiserem perguntando alguma coisa durante, não tem problema para mim, não. Não perco raciocínio, não. Tá bom. Mas vamos também tentar não interromper demais. Se for uma coisinha rápida, nós falamos na hora. Não, nós deixamos... Tá, não tem problema, não. Tá bom? Para não interromper muito seu raciocínio. Não, mas a gente vai levando. Agora a gente vai direto até 4h30? Como é que vai ser? Nós podemos ir, nós temos geralmente uns 40 minutos em cada turno, digamos assim, da apresentação. Tá. Então, agora nós temos 35, pode ir até 4h05, mais ou menos. Depois nós temos mais uma meia horinha, 35, 40 minutos para as perguntas. Tá bom assim? Tá legal. Beleza, tá legal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Os judeus, durante os 7 dias, eles não podiam comer o pão levedado, né? O cachorro latindo aqui. Desde o dia 14 até 21 de Nissan, que era de março a abril, mais ou menos. Em comemoração à súbita saída da terra do Egito. O que não deu tempo. Por que eles não podiam usar o fermento? Porque quando eles saíram, não deu tempo de levedar a massa que iam levar. Então, durante o trajeto, eles tiveram que comer. Durante a saída, no período logo seguido, comer o pão sem fermento. E aí virou tradição. Virou uma regra, né? Passou a virar lei, era obrigatório. O termo Páscoa era usado em 3 conexões, né? A solenidade anual, que era celebrada no dia 14 de Nissan. O cordeiro era assado e comido pelo povo em suas casas, né? Então, ele era comido lá, né? E aí tem a ver com a 7ª praga do Egito. Depois a gente vai estudar as pragas. Vou falar rapidamente das pragas para a gente poder entender, né? Que a segunda, a festividade anual era celebrada em 15 de Nissan, que pode ser chamada Páscoa. Existia o dia anterior da Páscoa, que eles comiam o cordeiro, que era o dia 14, e aí no dia 15 celebravam a Páscoa. E o terceiro aspecto é a solenidade inteira, que tem outras oportunidades também, era designada Festa dos Pães Ázimos, que já era o período de 7 dias. Então, o judeu, a gente tinha isso um pouco mais claro, né? Eles tinham assim, dia 14 se comia. As pessoas falam assim, mas qual foi o período que Jesus comeu, fez a ceia? Foi na quinta-feira. A gente tem que entender isso, né? A última ceia, né? Aconteceu nesse período para que a gente tivesse essa visão, né? Vamos lá. A refeição, ela começava às 18 horas do dia 15, embora os preparativos começassem no dia 14. Então, a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre o horário, né? O dia judaico. O dia judaico é diferente do nosso. O nosso calendário ele tem de meia-noite a meia-noite. O deles é de 18 horas de um dia até 18 horas do outro. Era assim que funcionava. E aí a gente vê até no Evangelho de Jesus, quando fala entre as 2 noitinhas. Os israelitas, eles contavam o dia de pôr do sol a pôr do sol, de 18 a 18. Assim, o dia da Páscoa começava no pôr do sol, no dia 13 de Abib, que é Nissan, né? O animal deveria ser abatido entre as 2 noitinhas, conforme está em Êxodo, capítulo 12, versículo 6. Há diferença de opinião quanto à hora exata em que se refere a essa expressão.
Segundo alguns peritos, né, bem como os judeus caraítas, os samaritanos, trata-se de um período entre o pôr do sol e a escuridão da noite. Por outro lado, sempre tem os dois lados, né? Tem os fariseus e os rabinistas, que consideravam a primeira noitinha ocorrida quando o sol começava a descer, e a segunda noitinha era o verdadeiro pôr do sol. Devido a esse último conceito, os rabinos afirmam que o cordeiro ela estudar 8 horas por dia, ela quer medicina. era batido no fim do dia 14, e não no começo. Portanto, a refeição pascual era tomada no dia 15 de Paulo, está havendo aqui uma interferência. Alguém está com o microfone aberto? Não sei. Paulo, fecha o microfone de todos nós, por favor. Aonde é que eu fecho? Cristina, onde é que fecha? César, onde fecha? Tipo, esse tema pode ter sido fácil assim, para escrever, mas eu fiquei com tanto caso, mano, de tangenciar o tema, porque tinha uma palavra que era difícil, pode ser interpretada de várias maneiras. Quando clica lá embaixo em participantes, aparece na lateral direita todos os participantes. E embaixo tem multi todo mundo. O host consegue fazer isso. É que eu não sei. Então, em participantes, clica. Então, eu não estou vendo nem participante inscrito. Embaixo, quando passa o mouse embaixo da tela principal. Tem participantes, chat, share screen. Mas eu acho que se pedir para todas as pessoas... Vamos implorar para as pessoas manterem os microfones fechados. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma coisa. Mas tem poucos abertos, pelo que eu estou vendo. Tem poucos abertos. Tem 3 ou 4 abertos só. Mas foi um deles que entrou aqui e fez essa interferência. Me parece que é alguém de nome Lopes. Está entrando agora lá. Pô. Vamos lá, gente. Vamos continuar, se a gente não consegue. Sinceramente, não estou conseguindo fechar aqui, não, porque eu não conheço, eu nunca usei. Então... Para não interromper o raciocínio do expositor. Então, vamos lá. Qual é a ideia que fica registrada, né? Que é a ideia rabínica, que é a hora que o pôr do sol começa no descer, né? Que é saber de 15 a 17 horas é a primeira noitinha, e a segunda noitinha seria mais tarde um pouco, né? Até às 18 horas. Então, tem esse termo aí dentro da maneira de enxergar dele. Vou andar aqui, senão eu tenho muita coisa para fazer, senão eu não vou conseguir. Vamos lá, as 10 pragas do Egito, gente. A gente sabe que as 10 pragas lançadas sobre o Egito mostraram ser um julgamento contra os deuses do Egito, isso na visão judaica, tá? Especialmente a 10ª, que é a morte dos primogênitos, que está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 12, falando sobre a 10ª. O carneiro era sagrado para o deus Ra, né, que era um deus que os egípcios cultuavam. De modo que espainhar o sangue do cordeiro pascual no marco das portas seria blasfêmia dos egípcios. Tá? Mas eu botei o negócio Além disso, né, o touro era sagrado e a destruição dos primogênitos dos touros, que aconteceu também, segundo conta o Velho Testamento, seria um golpe no deus Osíris. A gente vai vendo toda a simbologia que está dentro do judaísmo. O próprio faraó era venerado como filho de Ra. E era considerado assim, como se fosse um deus também. Né? A gente sabe que dentro da cultura egípcia, os faraós tinham a visão de como se fosse um deus. Assim, a morte do primogênito do próprio faraó, que, segundo o Velho Testamento conta que ocorreu, mostraria a impotência tanto de Ra como do faraó, diante do Deus do judaísmo, que é aquela nossa visão de Deus único.
A gente vou falar rapidamente aqui, antes de passar para o registro das Páscoas celebrar. Só, a gente tem a primeira praga, que foi o sangue, que foi o Nilo ficou todo vermelho. Todas as fontes de água ficaram vermelhas como sangue. A segunda, rã. Houve uma praga, invadiu rã para tudo que é lado. A terceira foram os piolhos. A quarta foram as moscas. Isso tudo acabava levando doenças, né? A quinta foi uma peste que pegou os animais, matando os animais. A sexta foram úlceras. As pessoas ficaram com problemas de saúde, surgiam úlceras. A sétima foi chuva de granizo ou chuva de pedras, que ocorreu no Egito. A oitava foi a nuvem de gafanhoto, que começou a comer toda a colheita que tinha no Egito. A nona foi uma escuridão, que, segundo fala, o sol desapareceu, ficou tudo escuro. Né? E a décima é a morte dos primogênitos. Então, as 10 pragas. Eu não estou dizendo que essas pragas ocorreram, mas eu estou dizendo que está registrado no Velho Testamento, e eu só estou trazendo aqui como questão de cultura para que a gente possa realmente entender aí o que estava se passando nessa época. Deixa eu só passar aqui. Então, vamos lá, gente. Então, a gente está aqui. As 10 pragas, né? Então, o registro da Páscoa celebradas, né? Dentro do Velho Testamento. As escrituras hebraicas, elas fornecem relato da Páscoa no Egito, que é no Êxodo, né? Capítulo 12, no Ermo, junto ao Sinai, que foi a única, só teve um registro, em 14 de Nissan de 1512, da era anterior ao Cristo. Está em Números, capítulo 9. E o terceiro, quando chegaram à Terra da Promessa, em Gigal, e depois da circuncisão dos varões, em 1473, da era antes de Cristo. Está em Josué, capítulo 5. A quarta celebração que a gente encontra registrada. Vamos lá. Na ocasião em que Ezequias restaurou a adoração verdadeira. 2 Crônicas, capítulo 30. A quinta, a Páscoa de Josias. 2 Crônicas, capítulo 35. E sexta, a celebração feita por Israel depois do retorno do exílio da Babilônia, está em Esdras, capítulo 6. Além disso, faz-se menção das Páscoas realizadas nos dias de Samuel e nos dias dos reis, conforme está na 2 Crônica, capítulo 35, versículo 18. Então, isso é o que a gente encontra no Velho Testamento. Depois que os israelitas se estabeleceram na terra, lá na terra prometida, né, que eles falam, né, a festividade da Páscoa, que era celebrada no lugar que Deus escolher para ali fazer residir seu nome, deixou de ser nas casas e passou a ser no templo. E o templo que foi escolhido foi o templo de Jerusalém, conforme está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo de 1 a 8. Inicialmente, ela era feita nas casas, com a questão do cordeiro, com o sangue na porta. Aí, nesse período, ela passou a ser feita no Templo de Israel. E aí surgiram alguns acréscimos, né? Depois que Israel ter fixado na Terra da Promessa, certas mudanças foram feitas e vários acréscimos vieram a existir. Como a gente vê que em tudo que é religião. Né? Na celebração, eles deixaram de participar da festa em pé. Por que eles estavam em pé? Porque a qualquer momento era em lembrança de que, na época que eles teve o êxodo, eles estavam de pé esperando o momento para fugir. Então, eles comemoravam a Páscoa em pé, com a ideia, relembrando esse momento. Os celebrantes do primeiro século comiam costumeiramente reencostados sobre o seu lado esquerdo, com a cabeça apoiada na mão esquerda. Isso tudo está estabelecido. Isso explica porque um dos discípulos de Jesus estava nessa posição, conforme a gente vê em João, no capítulo 13, versículo 23. Era costume. Na Páscoa realizada no Egito, não se usou vinho, nem havia ordem alguma da parte de Deus, né, da visão deles, para que fosse usado na festividade. O vinho não estava lá estabelecido. E aí tal costume foi introduzido mais tarde. A gente vê que Jesus, ele não condena ali a utilização do vinho, usou o vinho, bebeu vinho com os apóstolos, né? E ofereceu um copo para que eles bebessem também.
Então, na refeição noturna do Senhor, a última ceia, né? A comemoração da sua morte. Vem Lucas isso no capítulo 22, versículo de 15 a 18 e no versículo 20 também. Vamos lá, vamos continuando aqui. E aí a gente vai olhando esses acréscimos. De acordo com as fontes judaicas tradicionais, usava-se o vinho tinto e passava-se 4 copos. Eram 4 copos passados. Né? E os salmos 113 a 118 eram entoados durante a refeição, concluindo com o salmo, né? Terminava com o salmo 118. E a gente vê que foram esses salmos que foram entoados quando Jesus faz a última ceia, conforme está em Mateus, quer dizer, capítulo 26, versículo 30. A gente vê que no final houve a entoação de salmos. Né? E os costumes da época? A gente já vai terminar a Páscoa judaica aqui para a gente poder avançar. Faz-se grandes preparativos em Jerusalém, na época da festividade. Porque o celebrar a Páscoa era um requisito da lei para todo varão israelita e para todo varão entre os residentes forasteiros circuncisos, conforme está em Números, capítulo 9, versículos de 9 a 14. Todo mundo era obrigado a comemorar a Páscoa. Não podia não fazer isso. Isso significa que muitas pessoas, lembra que eu falei que foi estabelecido que teria que ser feito em Jerusalém? Muitas pessoas viajavam para a cidade com muitos dias de antecedência. Jerusalém virava um formigueiro naquela época. Chegavam antes da Páscoa a fim de se purificar cerimonialmente, que está estabelecido em Jó, no capítulo 11, versículo 55. Tinham que se purificar. Diz que cerca de um mês de antecedência se enviavam, as autoridades judaicas mandavam homens para preparar as pontes, limpar as estradas, deixar tudo em condições para que os peregrinos pudessem chegar com segurança. E uma coisa interessante é que, para evitar que qualquer peregrino tivesse contato com algum cadáver que o tornaria impuro, que é regra do judaísmo, né? Se você tivesse contato com algum cadáver, você se tornaria cerimonialmente impuro e você não poderia comemorar a Páscoa, eles pintavam todos os túmulos eram caiados de branco, para ficar distinguidos, para que ninguém chegasse perto deles. Isso um mês antes era feito. E aí a gente entende, né, quando Jesus fala, né, de que aqueles indivíduos eram, os escribas, né, e fariseus, se assemelhava a sepulcros caiados. Porque o sepulcro caiado era uma coisa que era marcado, que você não poderia se encostar, porque você perdia a sua condição de pureza. Isso dentro do costume judaico, que era o aviltamento, né? Você, se tivesse contato com um cadáver ou com um gentio. Por isso, os que vinham para Jerusalém celebrar a Páscoa ofereciam acomodações nas casas. As pessoas ficavam, né, nas casas, né? Porque naquela época não existiam hotéis, então todo mundo ficava nas casas. No lar oriental, no lar da época, podia-se dormir em todos os cômodos, porque as pessoas dormiam no chão. E várias pessoas podiam se alojar em um só aposento. Assim, como a cidade ficava lotada, todo mundo abria suas portas e as pessoas dormiam em qualquer aposento. E ficavam vários. Né? E ainda tinha um detalhe, as casas elas tinham tetos planos, porque no período muito quente lá da época deles, né, em Jerusalém, as pessoas dormiam no teto, dormiam em cima da casa. Era comum, isso era costume judaico. Então, muitas pessoas também dormiam em cima dos tetos das casas. As casas estão todas cheias de gente. E alguns celebrantes também ficavam fora das cidades, né? Lá em Betfagé e em Betânia, que eram 2 povoados que ficavam na encosta do Monte das Oliveiras, conforme Marcos fala no capítulo 11, versículo 1, e no capítulo 14, versículo 3. Então, eram 2 cidades próximas, e aí dali eles podiam se deslocar facilmente para Jerusalém para comemorarem a Páscoa. Preparação da Páscoa, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Em João, no capítulo 19, versículo 14,
o apóstolo ele fala o seguinte, descrevendo a parte final do julgamento de Jesus perante Pilato, diz: ora, era a preparação da Páscoa. Né? Então, a gente imagina que era cerca da 6ª do período diurno, entre 11 e 12 horas. Naturalmente, isso ocorreu depois da hora da refeição pascual, que havia sido comida na noite anterior, quando Jesus foi para ser julgado. E a gente encontra, né, a gente vê expressões similares no versículo 31, no 42 também, porque aqui o vocábulo grego, né, paraxkeué é traduzido como preparação. Essa palavra parece similar não ao dia que antecedia 14 de Nissan, mas por o dia que precedia o sábado semanal. Às vezes algumas pessoas acham, Jesus ele não comeu a Páscoa no dia 15, sim no dia 14. Só que assim, era considerado crime fazer isso, então Jesus não faria isso. Né? Ele não poderia jamais ter feito isso. Que quando fala no período de preparação, eles estão falando já do sábado, que já era uma outra... Porque, assim, se considerava a Páscoa tudo, é o período inteiro. Então, a gente vai, muitas vezes, vendo isso. Né? E aí tem um significado profético da Páscoa, que a gente vai observando, principalmente já no Novo Testamento, né? Paulo, o apóstolo, né? Paulo de Tarso, ao estar os cristãos a levar uma vida limpa, ele atribui significado que é um significado bem pitoresco, né, da Páscoa, né, que ele diz o que ele diz: pois deveras Cristo, a nossa Páscoa, já tem sido sacrificado. Né? A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Então, ele está aqui comparando Cristo, que é a passagem de Jesus para a vida, né? essa prova de Jesus da eternidade da vida, ele está falando aqui. Ele aqui assemelha Cristo ao Cordeiro Pascual, porque tinha a ideia de que o Cordeiro Pascual ele purificava até a próxima Páscoa o indivíduo do pecado original. E aí, na visão cristã da época, com o passar do tempo se estabeleceu que Jesus ele teria sido o Cordeiro, né? A gente vê que o João Batista, ele apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João, no capítulo 1, versículo 29. João estava pensando no Cordeiro Pascual, ou pensando no Cordeiro que Abraão ofereceu em lugar do seu próprio filho. Porque Jesus ele viria para tirar o pecado do mundo, mas não nesse aspecto de que ele ia se sacrificar e o mundo todo. Não, ele vinha trazer uma boa nova, ele estava trazendo uma releitura, muitas vezes, da própria lei divina, para que nós, através da vivência dessa lei, nos libertássemos do dito pecado. É isso que a gente tem que ter em mente. E não o Jesus que, por exemplo, a gente vê muito dos nossos irmãos reformados, né, das igrejas protestantes, de achar que o sangue de Jesus livrou a gente de todos os pecados. E aí você olha para a humanidade e continua todo mundo errando, todo mundo fazendo besteira, entendeu? Então, a gente vê que não podemos entender isso. Essas colocações de Abraão, de Isaac, que fala sobre oferecer, né, o filho, né? E também a gente lembra do Cordeiro, que todas as noites, toda noitinha, eram oferecidos no altar lá em Jerusalém, para livrar o homem do pecado original. Tudo com esse objetivo. Deus recebia o sangue do Cordeiro, o Cordeiro lá, sempre com esse objetivo. Está em Gênesis, capítulo 22, versículo 3, e Êxodo, capítulo 29, versículo 38 a 42. E aí, a gente, no Novo Testamento, temos a última ceia, né? Que está no Evangelho de João. Jesus comeu a refeição da Páscoa na tarde do dia 13 de Nissan, começo de 14. Né? Os sinóticos, na tarde de 14 de Nissan, começo de 15. A gente tem uma diferença aí do Evangelho de João dos Evangelhos sinóticos. Os Evangelhos sinóticos, algumas pessoas contestam, outras acreditam,
tem muita coisa nos sinóticos legais e tem muita coisa que não batem. Então, a gente tem que ser, os sinóticos tem que ser estudados, porque são paralelos, né? Os sinóticos Mateus, Lucas e Marcos, né? Então a gente tem que ver o que é e o que, né, o que está certo e o que está errado. O Talmud contém uma tradição que diz que Jesus sofreu na véspera do dia da Páscoa, o que significaria que a crucificação teve lugar no dia 14 e que a refeição ocorreu no dia 13. Não é provável que Jesus tenha quebrado o período regular da observância da Páscoa. Um sacrifício antecipado do Cordeiro Pascual não teria sido permitido pelos sacerdotes. Era considerado crime. Então, a gente não pode imaginar que Jesus tenha feito isso de forma diferente, né? Eu já falei aqui, vou só voltar. A data judaica era diferente da nossa, né? Eu falei, os judeus, o dia começa no pôr do sol e termina no pôr do sol do dia seguinte. Então, o dia 14 de Nissan começaria após o poente. A Páscoa seria comemorada na noite após a conclusão do dia 13 de Nissan, visto que a Bíblia declara definitivamente que Cristo é o sacrifício da Páscoa, né? Como a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a gente vê esse tipo de colocação, e que ele celebrou a refeição pascual na noite antes de ser morto. A data de sua morte deve ser 14 de Nissan, e não 15 de Nissan, a fim de cumprir com exatidão o fator tempo retratado no tipo que está fornecido na lei, né? Conforme está em Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Então, a gente vai estabelecendo mais ou menos essas coisas. E aí a gente chega na questão da ressurreição. E aí a gente vai chegar numa palavra grega, que é anástase, que significa literalmente levantar, erguer. Essa palavra, gente, é usada com frequência nas escrituras gregas cristãs, né? Com referência à ressurreição dos mortos. As escrituras hebraicas, em Oséias, capítulo 13, versículo 14, citadas por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 15, versículos 54 e 55, falam da abolição da morte e de tornar impotente Seol. Em hebraico, Seol, ou no grego, Hades, né? O termo Seol é traduzido em várias versões por sepultura e cova. Fala-se de os mortos irem para lá, para a sepultura e para as covas, né? A gente vê isso em Gênesis, capítulo 17, versículo 35, 1 Reis, capítulo 2, versículo 6, e em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Seu emprego nas escrituras, junto com o uso de seus equivalentes gregos, né, o ai, nas escrituras gregas, mostram que se refere não ao túmulo individual, mas à sepultura comum da humanidade, o domínio da sepultura, conforme vem em Ezequiel, né, capítulo 32, versículos 21 a 32, e a gente vê isso lá. Tornar importante o céu significa soltar os presos nele, o que subentende o esvaziamento do domínio da sepultura. Isso, naturalmente, exige uma ressurreição, um levantamento da condição de morte, destituída de vida, ou a saída da sepultura para os que ali estão. Isso era a visão judaica. Visão judaica. De que o indivíduo seria liberto da sepultura, liberto da cova. Né? Uma visão deles da época. Eles não. Se a gente pegar o judaísmo e a gente for buscar, por exemplo, a cabala judaica, a gente vai entender ali no estudo que eles entendem a ressurreição como reencarnação, não entendiam como acontecia, mas seria um retorno à vida. O retorno à vida. Eles não tinham uma noção muito clara de como esse retorno se dava. E aí acreditava-se, né, principalmente o povo como um todo, acreditava que o indivíduo levantaria da sepultura com o próprio corpo, com o mesmo corpo, e voltaria à vida. Por isso que quando a gente vê a questão de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, eles entendiam aquilo ali como ressurreição. Morto, enterrado, ressurge no mesmo corpo. Tinha essa confusão. Jesus,
veio lançar luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas, conforme está na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Porque o que é o corpo incorruptível? A gente está falando aí já no aspecto espiritual, e não no aspecto físico. Jesus, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. A forma exata como se teria a vida eterna é mais do que isso. É a incorrupção para alguns. Foi elucidado por meio das boas novas a respeito de Jesus, Cristo, né? Porque Jesus ele veio trazer uma nova visão de tudo. E quando a gente está falando da ressurreição de Cristo, o que Jesus deixa muito claro ali? Que a morte não existe. Porque a morte ela é meramente a física, não a morte do espírito. E Paulo fala o seguinte: ora, se prega Cristo, que ele tem sido levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Existiam algumas facções que não acreditavam. Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, e a vossa fé é vã. Além disso, somos também achados como falsos testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus de que ele levantou o Cristo, a quem ele, porém, não levantou. Se realmente é que os mortos não hão de ser levantados. E ele continua: outros sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil. Ainda estáis em vossos pecados. No entanto, agora, Cristo tem levantado dentre os mortos as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 21. Então, Paulo ali ele já estava questionando essa questão porque alguns não acreditavam que o indivíduo voltava da morte. É claro, não na visão, a visão judaica de voltar no próprio corpo, mas na visão de que a morte não existe. Porque se nós pararmos para pensar, imaginemos Jesus crucificado, deixou o legado do Evangelho, ele deixou todos os discursos, o sermão, tudo que ele fez, as curas, todo aquele trabalho de 3 anos no ministério do Cristo. Se ele não retorna e demonstra para os apóstolos que a morte não existe, o cristianismo teria muita dificuldade de dar prosseguimento. Quando os apóstolos se depararam com Cristo ressurreito, né, viram que Jesus não havia morrido, que a morte realmente não existia, aí eles mudam toda a maneira deles de viver, de agir. A gente vê que muda a conduta toda, porque onde estavam os apóstolos? Todos eles escondidos. Ninguém ficou fora. No Evangelho, a gente encontra que o único apóstolo que estava na cruz, segundo se crê, seria João. Mas dentro da teologia existe uma linha muito forte daqueles que estudam, porque, assim, no Evangelho, Jesus só fala de uma pessoa que ele chamava de discípulo amado, que era Lázaro. E quando se fala em discípulo amado, João fala do discípulo amado, se a gente olha o Evangelho de João, ele está se referindo a uma outra pessoa. Porque imagina João dizendo, seria muita vaidade dele, muita probabilidade de falar assim, que ele era o discípulo amado. Então, alguns, claro, existe uma linha muito forte dizendo que o discípulo amado seria Lázaro. Então, se isso for verdade, nem João estaria lá. E ainda tem a questão, né, que Jesus manda que o discípulo amado cuidasse de Maria. E na tradição cristã, quem ficou com Maria foi Lázaro, e não João, que foi exilado para a ilha de Páscoa. Então, a gente observa que tem algumas incoerências. Então, provavelmente, o discípulo amado poderia ter sido Lázaro. Sim. E se foi Lázaro,
a gente chega à conclusão que nenhum dos apóstolos ficou ali. Todos correram, todos tiveram medo. A gente fala assim, que Pedro negou Jesus. Mas todos negaram, porque todos se esconderam, todos ficaram com medo de ser perguntados se eram apóstolos. Então, lá no fundo, todos negaram. Todos eles deixaram de... Isso, né? Os saduceus era uma seita que, por exemplo, não acreditava na ressurreição. Que os escritos de Moisés na escritura hebraica, nos quais afirmavam crer provavelmente que existe ressurreição. Lá nos escritos de Moisés, fala. Jesus, o que Jesus fala? Quando Deus afirmou ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que na realidade estavam mortos, né? E ele considerava tais homens como se estivessem vivos, por causa da ressurreição que ele, o Deus não de mortos, mas de vivos, visava conceder. A gente vê isso em Mateus, capítulo 22, versículo 23, versículo 31 a 33, e em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Jesus fala que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E aí, é Jesus falando que a vida continua, que ninguém morre. Porque quando ele fala que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estava falando dos vivos, que era o Deus dos vivos, porque os três estavam vivos. E aí a gente vai chegando à conclusão de que eles permaneciam vivos. E a gente chega na nossa visão, que é a visão da reencarnação, que é a visão que foi trazida de forma mais clara, né, pela doutrina espírita, que a gente vê em algumas religiões orientais a visão da reencarnação, mas nenhuma com a clareza que a gente encontra na doutrina espírita. No capítulo da reencarnação, né, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrando algumas perguntas. A pergunta 166, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Que era uma questão que Kardec trouxe, porque ele queria deixar isso bem registrado. E os espíritos respondem: submete à prova de uma nova existência. Opa, tem algo a mais aí. Assim, o Evangelho de Jesus, a gente tem passagem que Jesus fala claramente da reencarnação. Quando ele conversa com Nicodemos, quando se pergunta sobre o cego de nascença. E tem outras passagens que a gente... No Velho Testamento a gente encontra várias passagens que falam sobre reencarnação. E aí minha pergunta 166A vem assim: como ela realiza, a alma realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Voltou, aí eles já são mais claros: vida corpórea, vida no corpo. E aí na questão B, a alma tem alguma existência corpórea? Sim, todos nós, muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-nos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, existe a vida corpórea, isso todo mundo sabe. Os que acreditam numa vida só, é uma vida corpórea. Mas aí Kardec vai mais a fundo. Os espíritos falam: temos muitas vidas corpóreas. A ressurreição, o judeu, não era muito clara. Também a gente vivia... Tem que pensar o seguinte: o momento da humanidade naquela época. O homem não tinha ainda desenvolvimento intelectual, moral, para entender certas coisas. Hoje a gente vê assim: a reencarnação hoje já é admitida. Mas a gente... Vamos aqui dentro do Ocidente. Uma minoria. Uma minoria, gente. Você vê que os católicos não acreditam na reencarnação, assim, a religião católica não acredita, a evangélica não acredita, e aí a gente vai dentro das regiões abraâmicas, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Quem acredita na reencarnação é uma pequena parte do cristianismo, que somos nós os espíritos. Os outros não acreditam na reencarnação. E Kardec continua na 166C. Parece resultar desse princípio que, após ser deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Kardec é um homem
inteligente, preparado, para não deixar dúvida. Aí os espíritos respondem: é evidente. É evidente. Não pode ter dúvida, gente. Aquela ressurreição judaica, na verdade, fala de reencarnação. Ah, o Cristo apareceu reencarnado? Não. Jesus materializou seu perispírito. A gente vê que Jesus aparece entre eles do nada. Aparece na estrada de Amaú do nada. Jesus usou aí do que a doutrina nos orienta, falando sobre a questão das propriedades do perispírito, e ele se materializou e aparece para os discípulos. E aí, para encerrar, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E aí os espíritos falam do ponto capital: justiça. Sem reencarnação não existe justiça. Porque você vê as diversas condições de vida da humanidade, pessoas espalhadas por todos os órgãos, todos os continentes, em condições muito diferentes, um com vida mais fácil, outro com vida muito difícil, uns nascem com problemas de saúde sérios, outros nascem totalmente sãos. Onde estaria a justiça se nós não levarmos em conta a reencarnação? Não é verdade? Não seria isso? A Páscoa Católica, gente, rapidamente, Petit. A Páscoa Católica festejada pela Igreja Romana e Não Ortodoxa. fica tenso, não, Paulo. Oi? Não precisa ficar muito tenso, não, tá? A gente pode ir um pouquinho mais além. Ah, tá legal. Tá? Não fica tenso, não. Tá legal, porque é muita coisa. Tá legal, então vamos levando lá. A Páscoa Católica, festejada pela Igreja Romana e a Ortodoxa também, né, que refere-se à ressurreição de Jesus após sua morte na cruz, conforme está em Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 20. Em Marcos também, no capítulo 16, versículo de 1 a 20. Em Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 53. E em João, capítulo 20, versículo de 1 a 31 e 21. E no capítulo 1, capítulo 21, versículo de 1 a 25. Então, a gente vê que os 4 evangelistas falam da morte e ressurreição de Cristo. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do segundo século, da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. A gente vê no primeiro concílio, no que a gente falou, eclesiástico católico, o livro de Nicéia, realizado em 325 depois de Cristo, né, foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a Páscoa judaica, porque queriam separar as duas religiões. A partir daí, a Igreja Romana segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pesach, né, com a Páscoa judaica. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram, que é a ortodoxa, permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a judaica. Gente, eu tenho um irmão que é bispo da Igreja Ortodoxa do Brasil. Então, ele comemora a Páscoa, comemora o Natal em datas totalmente diferentes da Igreja Romana. Existe uma diferença bem grande aí. As igrejas reformadas. Os cristãos adeptos da Igreja Reformada, principalmente os luteranos, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Interessante, né? A gente, os evangélicos eles não fazem vinculação da Páscoa com a ressurreição de Jesus. Eles adotam a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus. Conforme está em Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 19, Marcos, capítulo 14, versículo de 12 a 16, Lucas, capítulo 22, versículo de 7 a 13, que é a última ceia, no dia da Páscoa judaica. A gente vai encontrar isso no Novo Dicionário da Bíblia, né? Na página 1002. Então, a gente vai encontrar isso. Assim, eles entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. É a maneira deles pensar. A gente vê que já pensam diferente da católica. A origem é a mesma, mas já existe divergência aí. Eles
também ele se fundamenta bem nas orientações do apóstolo Paulo, né, que é na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Defendem a ideia de ser o Cristo ele mesmo a própria Páscoa, baseado nessa passagem, eu li ela até toda antes um pouco. Então, associando esse pensamento importante com outros ensinamentos de Paulo de Tarso, primeira carta ao Coríntios, capítulo 5, versículo 8, e aí eles vão, né? O cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade e da verdade. Então, é essa visão que eles trazem. Eles têm uma visão já diferente. Eles não levam em conta a ressurreição do Cristo, porque o renascer, né? O voltar à vida, o novo começo, né? Eles não estão interessados nisso. Eles têm uma outra visão. E a gente vê que a Igreja Reformada, a origem é a mesma da Igreja Católica, né? Só que em determinado momento se mudou a maneira de pensar. E a gente, dentro da Igreja Reformada, a gente tem um mundo de interpretações. Quando a gente vai estudar teologicamente a visão do cristianismo, dentro da Igreja Reformada a gente tem vários caminhos. Tem as luteranas, tem a batista, tem os pentecostais, os neopentecostais, os novos, cada um com uma visão. Eles vão criando visões a seu bel prazer. Então, o cristianismo está muito distorcido, gente. E aí, na Páscoa, temos as festividades politeístas. Tem algumas festividades que são relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade, que passaram à posteridade e foram incorporadas à simbologia da Páscoa. Olha como é que a nossa Páscoa está toda misturada. Por exemplo, havia, e ainda há, né, entre países da Europa e da Ásia Menor, o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate, que é muito mais gostoso. Mas surgiu aí a ideia do ovo de Páscoa. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade Gefjun, que é representada por uma lebre, não um coelho, uma lebre. As sacerdotisas dessa deusa eram capazes de prever o futuro observando as vísceras do animal sacrificado. Então, a Páscoa simbolizava a fertilidade, e aí a fertilidade em todos os aspectos, tanto dos animais, das colheitas. A gente vai observando que isso foi introduzido. Pegou uma visão politeísta, uma visão desses cultos da Páscoa, uma simbologia, né, do ovo cozido, pintado, da questão da fertilidade, que está ligado à lebre, né? E a lebre se adaptou ao coelho e se criou isso nos dias atuais. E a gente foi incorporando coisas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. O próprio nascimento de Jesus. Se a gente for analisar o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro é o dia do Deus Sol. Era um deus cultuado pelos romanos, por exemplo. E aí, quando foi estabelecido que o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma, os sacerdotes do paganismo migraram para dentro. Eles iam ficar desempregados, não ter o que fazer, migraram para dentro. E aí começaram a mexer com a cultura cristã. E aí estabeleceram o nascimento de Jesus como dia de 25. Não existe nem nada em qualquer parte da história do cristianismo que confirme que Jesus nasceu dia 25. Então, existe um pensamento bem forte de que isso foi adaptado. E a gente observa que na Páscoa aconteceu isso. Se trouxe para dentro da Páscoa o coelho, se trouxe para dentro da Páscoa o ovo de Páscoa, o ovo, porque o ovo era renascimento, né? Tu pensa na fertilidade, se estabeleceu tudo isso. E na doutrina espírita, qual é a visão? A doutrina espírita não comemora a Páscoa. Ela acata, né, os preceitos do Evangelho de Jesus, que é o guia e modelo que Deus nos concedeu, né, de ver isso.
Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, a pergunta 625. Jesus é o modelo, é o guia. É a perfeição que a gente pode alcançar. E aí é importante destacar o seguinte: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e pelos cristãos. E compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. O simbolismo do renascimento, do retorno à vida. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou de qualquer outro povo no planeta, na visão espírita, merece ser lembrada e celebrada. A liberdade, aí estamos falando do judaísmo. A doutrina espírita entende que a liberdade ela precisa ser lembrada e celebrada. Precisamos ser homens livres. Os 10 mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos, de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 2, página 56. A ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a vivência do espírito em outra dimensão da vida. Essa é a nossa visão. A gente viu que a gente estudou aí o judaísmo para entender, né, como é que surgiu a Páscoa, demos uma pincelada rápida aqui na visão católica, evangélica, e a gente chega na doutrina espírita. A gente entende que a ressurreição de Jesus ela representa a vitória sobre a morte do corpo físico, que anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Gente, foi o que eu falei. Se não acontecesse a ressurreição de Jesus, o cristianismo não tinha ido para frente. Como se não tivesse surgido um Paulo de Tarso, a gente não teria o cristianismo espalhado por todos os cantos do mundo. São momentos que são divisórios, né? O surgimento do Cristo teve um impacto na humanidade, a ressurreição do Cristo, que a gente está colhendo os frutos até hoje. E o surgimento de Paulo de Tarso, quando Jesus acolhe Paulo de Tarso na estrada da Damasco, também, porque ele sabia que os apóstolos estavam prontos para sair ao mundo. E Paulo, sim. Paulo estava pronto. E Paulo vai e segue direto, né? E tem uma mensagem do Emmanuel, no Pão Nosso, um trechozinho dela aqui, né? No capítulo 7,6, que fala o seguinte: os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Isso aqui fecha qualquer pensamento, né? Os discípulos, quando viram a sobrevivência do Cristo, eles mudaram radicalmente. Porque a gente vê Jesus anunciando para eles que seria crucificado e eles questionando Jesus, não aceitando, porque eles não tinham entendido ainda a eternidade da vida. E aí Jesus teve que voltar para mostrar para eles que a eternidade era um fato. E aí muda tudo, mudou tudo. Fez com que tudo mudasse, né? A visão deles mudasse radicalmente, e ver que inicialmente ainda ficaram, né? Ficaram lá na Casa do Caminho, mas depois saíram todos e foram sacrificados, sem medo, não tinham medo mais de nada. E aí passaram para aqueles que chegavam ao cristianismo uma convicção tamanha que as pessoas iam para o circo cantando. O circo de Roma não intimidou ninguém, por causa da imortalidade, por causa do ressurgimento, da ressurreição do Cristo. Isso foi
o grande diferencial. O Evangelho de Jesus poderia ter se perdido se Jesus não tivesse voltado. Porque eu acho que o epílogo, né, o último capítulo do Cristo foi fabuloso. Foi provar na prática, né, que a vida não terminava com o corpo físico. Isso aí, gente. Deixa eu voltar aqui para eu tentar agora aqui fechar isso aqui. Vou voltar aqui.